Olá, meu nome é Larissa Machado, sou professora, pedagoga e quero parabenizar você por ter adquirido esse kit e estar aqui fazendo parte dessa equipe que acredita que a alfabetização é muito mais do que memorizar, decorar e copiar. Muito bem, vamos lá começar a nossa aula de hoje? Vamos falar um pouquinho então do que é a alfabetização. Lá em 2004, Soares vai falar um pouquinho pra gente e ela vai dizer que a alfabetização é um processo de aquisição e aprimorização do sistema da língua escrita. Então, em momento algum, ela vai dizer que é um processo de memorização, repetições e reprodução do sistema da língua escrita. Ela vai dizer que é um processo de aprimorização. E quando a gente fala de aprimorar, a gente entende que nesse processo vai acontecer de errar, vai acontecer de esquecer, de não saber, de fazer incompleto, né? É um processo de tentativas, de hipótese. E é por isso que lá a Ferreiro, né, a Ana Teberoski, elas vão dizer pra gente sobre o quê? Sobre as etapas do processo da língua escrita, né? Da escrita, que as crianças elas passam pelo processo de hipóteses da escrita. Gente, vou contar uma coisa pra vocês como exclusividade mesmo aqui agora. Olha que legal. No meu primeiro ano de faculdade, já nessa área de alfabetização, estudando, né, esse conteúdo, eu fui fazer o meu primeiro estágio na faculdade. Já tinha feito outros estágios, né, na formação de professores, mas na faculdade fui fazer o meu primeiro estágio. E uma coisa que eu observei na turma do primeiro ano era que as crianças, elas sempre tinham o mesmo ritmo de escrita, porque não era permitido, não era dado espaço para a criança criar a sua hipótese de escrita, né? Porque era muito má, meme, mamu, ba, bebe, babu, cá, cocu. Então a criança reproduzia uma sílaba na outra e formava aquela palavra e muitas das vezes não conseguia ler a palavra que estava formando, porque não estava desenvolvendo ali habilidades necessárias para esse conhecimento de leitura e de escrita. Então, assim, ó, eu me perguntava, onde que entra essa teoria da Ana Teberoski, né, da Ferreiro, se na sala de aula não existe esse espaço de hipótese, de tentativa, de criação, de apostar mesmo e errar mesmo, né? Não existe esse espaço. Foi onde eu comecei a refletir sobre essa prática. E é por isso que eu não defendo o trabalho com a família silábica de forma mecanizada, né? Mecânica, de forma só de reproduzir. Porque as crianças, elas precisam ter esse espaço para tentativas, esse espaço para tentar e muitas das vezes errar mesmo, né? Porque, gente, a língua escrita, o sistema da escrita, para ele ser aprimorado, para ser um processo de aprimorização, para ser um processo de aquisição, significa que a criança precisa conhecer as letras, conhecer para que servem as letras, conhecer as sílabas, para que servem as sílabas, como que forma as palavras são compostas por letras e sílabas, por fonemas e grafemas. Então, assim, isso precisa ser explicado para a criança de uma forma rica, porque a língua é rica, o processo é rico. E por que tirar essa riqueza das nossas crianças? Por que tirar esse gosto, né, das nossas crianças e devolver para elas de uma forma muito chata, de uma forma memorizada, de uma forma pobre? Não tem por que fazer isso. Pensando nesse conhecimento de aprimorização e aquisição do sistema da língua escrita, que Soares vai dizer lá em 2004, nós entendemos então que todo o processo de alfabetização é seguido do letramento, que o letramento envolve o quê? Consciência. Então, todo o processo envolve consciência. Quando a gente fala de sons, estamos falando também desse processo de consciência.
Então aqui, quando a gente vai falar assim, ó, consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? O próprio nome vai dizer que a consciência fonológica é a consciência, é o entendimento, é o domínio dos sons. O som que a letra faz. Entender que essa letra que tem som, ao se juntar com uma outra letrinha que também tem som, forma uma sílaba, que forma um outro som. E que essa sílaba, quando se junta com uma outra sílaba, forma uma palavra. Olha que rico, olha que mágico. Por que tirar essa magia das nossas crianças? Por que tirar essa riqueza na hora do processo da alfabetização? Elas precisam entender isso, apostar nisso, criar hipóteses em cima disso, né? As hipóteses, elas são criadas em cima desse trabalho de consciência fonológica. Porque se você trabalha com os sons e em algum determinado momento da sua aula você permite com que a tua criança ela arrisque na escrita, ela vai lembrar de algum som de letras e vai arriscar. Muitas das vezes ela vai esquecer uma letra ou outra e vai mostrar para você em que hipóteses da língua da escrita ela se encontra. E é a partir dessa hipótese que você vai criar atividades para que ela desenvolva e alcance lá a fase da alfabética, né? Da fase alfabética, do nível de escrita, né? Onde ela já está dominando de todos os sons. Gente, se a gente entende que é um processo, a gente entende que é construído. E essa construção é de uma forma, assim, não começa aqui e termina ali. Não tem isso. Quando a criança ela já é alfabética, mesmo assim existe todo um processo de construção de ortografia, que até os adultos no tempo de hoje, muitas das vezes, esquecem se é com J, se é com G, se é com S, se é com dois S, né? Se é com M ou com N. Ah, a gente não vai dizer que não, se é com S ou com C. Muitas das vezes a gente esquece ainda, nós estamos nesse constante processo de ortografia. É mais com I ou mais sem I? Então, assim, não acaba, é contínuo, porque todo dia a gente aprende. Então, não vamos torturar as nossas crianças querendo resultados assim, ó, e esquecer que é um processo dentro do tempo dela, tá? Então, ó, entendendo que a consciência fonológica é essa consciência de sons, a gente vai falar um pouquinho sobre 3 etapas da consciência fonológica. Não significa que nós temos 3, tá? Mas nós falaremos de 3 aqui agora. Muitos kits virão pela frente, muitas videoaulas, vamos tratar de muitas coisas legais, muitas dúvidas que vocês também estiverem, podem mandar para a nossa equipe, pode mandar para mim, que nós vamos tirar ao decorrer desse ano e, se Deus quiser, dos outros anos também. Mas hoje nós vamos falar da consciência sintética, consciência silábica e consciência fonêmica. São 3 consciências que precisam ser dominadas pelas crianças na hora da leitura e da escrita. Como que a gente pode trabalhar a consciência fonológica? Com rimas, com músicas, com cantigas, com poesia, tá? Com palavras com as mesmas terminações, com cantigas que eles já conheçam. Não tragam uma coisa fora da realidade da criança. Tragam coisas que ele já conhece, para que na hora da leitura eles já lembrarem da cantiga e aí cantar, mesmo sem saber ler. E enquanto você passa o dedinho por baixo, eles estão cantando. O que é isso? Reconhecer que tudo que fala se escreve. Então, enquanto você passa o dedo e canta, eles vão entender, ó, que aquilo que eles estão cantando faz parte daquelas palavras que você está mostrando para eles. Então, trabalhe com cantigas, trabalhe com rimas, trabalhe com coisas que as crianças conheçam. Traga o mundo lúdico, traga o mundo imaginário para essa criança. A consciência fonológica ela é um conceito muito abstrato. Então, quando a gente fala de abstrato, a gente entende que uma criança na alfabetização ainda necessita daquele concreto, porque ela ainda não está no mundo do abstrato. Então, como trazer um conceito tão abstrato para um mundo concreto que é o mundo da tua criança, né? A família silábica é
outros motivos que eu volto a bater na tecla. A família silábica é abstrata para as crianças quando não contextualizadas, quando não trabalhadas de forma consciente. Volto lá na consciência fonológica. Então, vamos repensar a nossa prática, repensar nessa ideia de consciência fonológica. Vamos ver se realmente está fazendo efeito e desenvolvendo as habilidades necessárias para esse processo, tá? Então, para a gente trabalhar a consciência fonológica, rima, aliteração, música, tudo aquilo que envolve o mundo da tua criança. Traga esse abstrato para o concreto, né? Por coisas que ela já conheça, por coisas que ela gosta de fazer, por brincadeiras, por música. Vamos ver bastante coisa também quando eu mostrar para vocês a atividade, cada atividade que está lá no nosso kit de 15 questões, tá bom? Então, assim, vamos lá. A primeira repartição aí da consciência fonológica que nós iremos tratar hoje é a consciência sistematizada, né? Que é essa consciência, né? É essa ideia realmente da consciência de som, de letra por letra. Então, é compreender que cada letra tem um som e que cada som, quando se junta com outro, forma um outro som que nós chamamos de sílaba, tá? Então, é entender a sistematização da língua escrita, desse sistema que é o nosso sistema. Então, é entender passo a passo disso, né? É se aprimorar desse conhecimento. Então, vamos lá. A letra tem um som que se junta com outra letra, que forma um som e que esse som é uma sílaba. Então, nesse primeiro momento, a criança vai construir a ideia do que é uma sílaba. Então, a primeira fase dela é juntar uma letra na outra e construir essa ideia do que é uma sílaba. Método silábico não é consciência silábica. Então, construir a ideia do que é uma sílaba vai muito além de método silábico, tá? E nós vamos trabalhar isso também lá nas 15 questões que vocês compraram do kit, tá bom? Depois dessa consciência sistematizada, nós temos a consciência silábica. A criança já domina do entendimento de que uma letra com a outra letra a gente faz um outro som e esse a gente chama de sílaba. Agora nós vamos brincar com essas sílabas. É o momento de brincar com essas sílabas. A criança entender que quando você troca as posições ou quando você tira uma sílaba e coloca outra, a gente muda a palavra. A palavra não é a mesma. Então, o que faz a gente mudar de palavra são as trocas das sílabas, né? E aí a gente faz esse processo de 2 em 2, ou seja, de 2 letras em 2 letras, que nós chamamos de sílabas. Quando a criança já alcança o nível mais avançado da consciência fonológica, que você já brincou bastante com ela, que você já deu bastante rima, aliteração, que você já fez bastante música, que você já trabalhou com muitas atividades fazendo trocas de sílabas, ela vai começar a entender que uma palavra segue uma ordem e que essa ordem precisa ser respeitada. Então, ela vai começar a chegar no terceiro nível de consciência fonológica que nós estamos trabalhando hoje, que é a consciência fonêmica. O que é a consciência fonêmica? É quando a criança começa a dominar da ideia de que uma letra também muda todo o contexto da palavra. Então, assim, se eu tenho lá gato e troco o G pelo R, vai ficar rato. Então, a consciência fonêmica já não é mais a troca de sílabas, mas a troca de fonemas individuais. Então, é a troca de uma letra por letra. Não só nas iniciais, mas como no meio, como no final, e aí você vai avançando de acordo com a tua criança. E sobre isso eu tenho um relato muito interessante, muito legal, que eu também vou contar para vocês aqui. Eu tenho uma aluna no particular que ela sabia todas as famílias silábicas quando ela entrou comigo, mas não sabia ler, não sabia o que fazer com essas famílias, não sabia para que elas serviam. E eu fiquei muito assim, gente, mas não é possível, né? Logo no início, assim, né, que ela estava entrando comigo. E aí eu percebi que não contaram para ela, não explicaram para ela como que acontece esse processo de aquisição, aprimorização da língua escrita. Então, não contaram para ela como que acontece esse processo da alfabetização. Conte para tua criança, vai no passo a passo.
desenvolva atividades que mostre para ela o que ela precisa desenvolver para esse processo, tá? Então, quando eu comecei a contar para ela, quando eu comecei a brincar com ela, fazer todo o trabalho de consciência fonológica, hoje ela faz isso. Hoje ela já está nesse nível da consciência fonêmica, onde ela troca uma letrinha. Às vezes ela erra, porque eu permito que a minha criança erre, e aí às vezes ela erra uma letrinha, vamos pensar aqui, gato. Ela troca o O do final pelo I. Aí ela faz assim, gati. Ah, gati não. Gato. Gatu. Gate. E ela fica brincando, porque ela já entende que uma letra muda todo o sentido, e é por isso que não podemos colocar qualquer letra em uma palavra, tá? Porque cada letra tem um som, e o som é o que faz formar o nome que a gente quer, formar as palavrinhas que a gente deseja. Então, assim, são coisas que parecem bobas, mas que são reais. E se você não domina disso, não compreende disso, você não consegue compreender o porquê que a tua criança pensa de tal maneira e de tal forma. Tente, gente, eu sempre falo muito isso, olhe para ela e tente viver o cérebro dela. Como que a tua criança pensa? Por que que ela está pensando dessa forma? Né? E de que forma que você pode ajudá-la para que ela mude esse pensamento. Então, assim, é todo um conjunto, todo um processo que nós iremos trabalhar com 15 questões. Eu costumo dizer também para as pessoas que me procuram para falar sobre esse kit, o kit não são 15 questões, não são 15 atividades, são 15 aulas. Porque nós não estamos aqui para montar atividades prontíssimas para vocês, entregarem na mão de vocês e falarem assim, ó, a aula de vocês está pronta. Não é isso. Nós estamos aqui para formar pessoas, formar professores, formar educadores, formar professores de aulas particulares, até mesmo mãe e pai que nesse momento de pandemia está se dedicando com seu filho, com a sua filha. Estamos aqui para ajudar vocês a enriquecer a aula de vocês. Então, com uma atividade que eu propus aí, ó, no kit de 15 questões, vocês podem fazer milhares de intervenções para uma aula só. A tua aula fica rica quando você olha para a atividade e pensa assim, meu Deus, quanta coisa que eu posso fazer aqui. Não são 15 folhinhas, não. São 15 aulas. Aulas que você separa para desenvolver a tua criança e ela alcançar o nível que tu deseja que ela alcance. Então, ó, vamos tirar da nossa cabeça que são 15 aulas, 15 folhinhas prontas e engessadas para vocês. Não são folhinhas engessadas. Nós não trabalhamos dessa forma. A minha equipe já me conhece, já sabe que não é dessa forma que eu trabalho. Então, nós estamos aqui para se inspirar nessas questões. Eu vou dar dicas, muitas dicas para vocês ao decorrer dessa aula, de que maneira vocês podem se inspirar para trazer para a aula, trazer para sua filha, para o seu filho, para o seu aluno, para sua aluna, atividades e propostas de estratégias e intervenções para desenvolver a habilidade de consciência fonológica. Tá bom? Vamos lá, porque a aula tá assim, ó, muito rica de coisas legais. Então vamos lá. Primeiro eu quero deixar claro para vocês que as atividades elas não estão exatamente seguindo uma sequência, tá? Porque isso vai muito da tua turma, da tua criança, daquilo que você observou, do que ela necessita naquele momento. Mas no kit temos lá a nossa primeira atividade, que é essa que eu vou mostrar aqui para vocês aqui embaixo. Nessa primeira atividade, nós vamos trabalhar consciência silábica, mas aqui nesse momento, sem falar muito do conceito de sílabas, sem citar esse nome sílabas, né? Sem exigir que a criança escreva, sem exigir, tanto é que eu não coloquei a escrita da palavra, só coloquei a imagem, vocês podem observar isso, também é intencional, tá? Porque assim, essa atividade, lembrando que esse kit, ele é voltado ao primeiro ano, mas ele pode ser aplicado com intervenções certas e com adaptações necessárias também na educação infantil lá, no nosso último ano de educação infantil.
Então, esse aqui, por exemplo, é uma atividade que sem problema a gente aplicar na educação infantil, porque não está exigindo escrita e não estamos aqui falando sílabas, falando do conceito de sílaba. Nós estamos trabalhando isso de uma forma inconsciente para as nossas crianças, tá? Então, a primeira imagem lá é a banana. Então, quantas vezes a tia Larissa, né, a prof, ela abre a boca para falar a banana? Banana. E esse trabalho que nós fizemos aqui com os dedos, ele pode ser feito de diversas formas com a tua criança. Ele pode ser feito com a massa de modelar, onde você vai pegar e fazer bolinhas de acordo com a quantidade de vezes que você abrir a boca. Você pode pegar a quantidade de lápis de acordo com a quantidade de vezes que você abre a boca. Banana. Olha, tia Larissa, eu abri a boca 3 vezes. Essa é a tal atividade, a tal estratégia que eu falei para vocês, de trazer esse conceito de som que é tão abstrato para esse mundo do concreto, com atividades tão simples. Outra coisa que também é muito importante é a coordenação motora. Então, se você pega um papel e pede para a criança fazer rasgar na quantidade de vezes, ó, eu faço muito isso. E você vai juntar uma necessidade na outra, porque assunto para outra videoaula, mas a coordenação motora, ela abre caminhos neurais, né, para você entrar nesse contexto mais de cognição para tua criança. Mas assunto para outra aula. Então, assim, você pode utilizar não só dessas imagens, não. Você pode olhar para a tua volta e ver a quantidade de objetos que tem aí na sua volta. E vamos pesquisar, então, objetos aqui na nossa casa. Ah, tia Larissa, eu achei aqui uma caneta. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boca para falar caneta. Ah, eu achei uma faca. Faca não, né? Enfim, vocês entenderam. Se vocês observarem também de uma forma intencional, eu coloquei aí 6 figuras, 6 imagens. Dentre as 6, uma não é fruta. Para quê? Vamos viajar. Vamos viajar com as nossas crianças nesse contexto, gente. Olha para essa atividade e enxergue nela várias outras estratégias, né? A gente não precisa ficar só na linguagem. Então, assim, dentro dessas atividades aqui, a prof apresentou várias imagens para vocês, mas existe uma aí que não faz parte desse grupo. Por que não faz parte, Larissa? Porque não é um alimento, é um animal. Então, assim, se você não precisa falar isso para sua criança, você cria perguntas, estratégias, intervenções, onde ela perceba o porquê que essa imagem não faz parte desse grupo. Ah, não faz parte desse grupo porque é um animal. E aqui, tia, a maioria das imagens são alimentos, né? Ah, então dentro desses alimentos que a tia Larissa colocou, tem um que não é tão saudável assim. Qual que vocês acham que não é tão saudável assim? Olha quantas coisas que nós estamos trabalhando, além da linguagem, da consciência silábica, da consciência de sons, em uma só atividade, né? Ah, o sorvete. Ah, então que letra que começa sorvete? Vamos pesquisar aqui no nosso alfabeto. Qual é a letra que começa sorvete? Ó, sorvete. A mesma letra do sapo, a mesma letra do sacolé. Olha como a gente trabalha o som. Não é porque a gente está fazendo o som da letra que a gente está usando o método fônico, né? É o que eu falo sempre e a Magda Soares fala também. Não é métodos, não se trata de métodos, se trata de habilidades, estratégias que a gente busca em diferentes métodos, né? Para a gente adotar um tipo de estratégia para alfabetizar. Então, eu não estou trabalhando com um método fônico no sentido de ficar lá, olha criança, a letra A faz A, a letra B faz B, B, a letra C faz C, C. Não, na hora que você apresenta uma palavra, dá ênfase nesse som, né? Então, assim, sorvete, o mesmo da Sara,
Vai que tem uma Sara na sala, vai que tem uma Sara na sala, né? Então vamos trabalhar dentro desse contexto. Olha quantas coisas que eu já falei em uma atividade só, né? Então olha como que essa aula ela pode ser bem produtiva e ela pode render bastante só com essa atividade. Na segunda folha aí, seguindo uma sequência, nós vamos agora trabalhar, além de trabalhar com o animal que estava lá na atividade anterior, né? Então, qual que era o intruso daquela questão? Qual era o intruso daquela atividade? Era a vaca, porque a vaca é um animal e não faz parte dos alimentos. Ele não é um alimento ali daquele jeito, ele é um animal, ele não faz parte daquele grupo. Então, agora, já que a gente já descobriu o intruso, vamos ver como é que a gente consegue formar o nome desse intruso, porque é vaca. Olha a boca que a tia Larissa faz, ó. Eu costumo falar sempre isso, né? Que eu trabalho, gente, vou botar aqui, ó. Essas boquinhas aqui eu uso muito, principalmente para divulgar isso. Então, assim, olha o A, olha o bocão do A. Vaca. Então, assim, vamos pensar. Então tem as letras aí, e se vocês observarem, eu coloquei uma letra intrusa também. E essa letra intrusa, além de ser para confundir no sentido de que eu coloquei uma letra a mais, é também para eles entenderem a diferença do som de pra, porque vaca, faca. Então, se eu mudo o V para o F, eu já vou mudar o contexto da palavra. Então, a gente não pode confundir esses fonemas que, por mais que eles sejam parecidos, são fonemas parecidos, eles não são iguais. E por eles não serem iguais, quando a gente coloca ele numa palavra, a gente consegue fazer com que essa palavra mude, se transforme. Então, antes de colar as letras lá, brinca com a tua criança com isso. Olha, aqui você conseguiu formar o vaca, mas olha essa letra intrusa aqui. Se a gente colocar essa letra intrusa no lugar do V, como é que fica? Faca. Vamos pesquisar uma imagem da faca aqui pra gente ver como que a faca é. Será que é a mesma coisa que a vaca? Olha, eles são do mesmo grupo, todos dois são animais. Para que a faca serve? O que a vaca faz? Então, assim, trabalha dentro de um contexto. Depois de todo esse trabalho, de todas essas intervenções, vamos pesquisar palavras que também começam com F, além de faca, né? Feijão, fada. Então, tem ali essa letra, não ignore essa letra, gente. Trabalhe ela também. Então, forma lá a palavra vaca e depois trabalhe nesse contexto do F. Aí vocês podem pegar, de repente, no caderno, colar a letra F, várias palavras com letra F. Podem montar um cartaz, podem fazer um alfabeto mesmo, um alfabeto de parede, e aí começar a construir de várias letras, e nesse dia vocês construírem a letra F, porque não há necessidade de seguir uma sequência necessariamente dito assim, de letras. Hoje eu ensino a B, hoje eu ensino a C, hoje eu ensino a... Não, gente, não precisa, não necessariamente, tá? Quando a gente trabalha uma letra, a gente pode trabalhar outra também. Aproveite os ganchos que as atividades estão dando para vocês. Então, olha quanta coisa também eu já falei nessa atividade aqui, né? Bem legal. Agora, ó, na outra atividade, essa daqui, talvez precise de bastante intervenções na hora de fazer essa atividade. Depende muito da tua criança, é o que eu sempre falo. Então aqui a gente vai continuar trabalhando, a gente iniciou esse trabalho, que uma letra muda todo o contexto da palavra e que as palavras precisam seguir uma ordem, né? Então a gente trabalhou isso lá no V e no S. Só que agora nós vamos continuar fazendo esse trabalho e, além de continuar fazendo esse trabalho, nós vamos dificultar um pouco esse trabalho. Lembrando que é aquilo que eu falei. Na atividade anterior, vocês podem brincar, pegar o alfabeto móvel, montar lá várias palavras. Gato, trocar o G pelo R, rato. Não precisa ficar só na vaca.
brinque, use essa aula para fazer intervenções desse tipo. Pegue objetos na casa, coloque em cima da mesa, pega o alfabeto móvel, monte as palavrinhas e depois fica transformando essas palavras em outras, mudando de letra, mudando de sílaba. Brinca com a tua criança, tá bom? E aí nessa atividade agora, dando sequência, nós vamos descobrir que dentro de uma palavra a gente pode encontrar outra também. Então assim, ó, na primeira palavra sapato, tem lá uma palavrinha também que começa com P. E de forma intencional, eu já marquei a letra P. Então vamos ver. Pato. Se a tua criança ainda tem mais dificuldade, marca a letra O, que é o que termina a palavra, tá? Marca de algum jeito, pinta ou monte novamente a atividade já marcando a letra O, porque aí vai facilitar ainda mais para tua criança. Então é sapato. Boneca. Eu quero aí que encontre a palavra boné. Então, se a tua criança também ainda tem muita dificuldade, ainda não domina totalmente algumas coisas, alguns sons, não consegue formar nenhuma sílaba, marca a letra E para facilitar. Porque normalmente, gente, o que vai acontecer aí? Muitas das vezes vai surgir hipóteses de leitura, tá? Então, ela vai ler assim, ó, porque é de boneca, né? E ela vai fazer assim, ó, se parar no E, ela vai fazer boné. E vai parar porque tu marcou a letra E. Então, boné. Ah, tia, boné. Então, assim, são hipóteses, são criações, tá? Eu marquei uma letra, mas se você perceber que a sua turma, que a sua criança precisa de mais uma marcação, dê a marcação para ela, tá? Você conhece a tua turma, você conhece a tua criança, então você está totalmente, você tem permissão, tem liberdade para fazer adaptações, como eu disse desde o início. O intuito aqui não é entregar atividades marteladas, engessadas para vocês. O intuito é abrir os leques, né? As oportunidades para que vocês criem, repensem e façam intervenções, façam perguntas e façam com que a tua criança se desenvolva, tá? A outra palavra é serpente. E marquei a letra P. Pente. Ah, Larissa, mas a minha criança ela ainda não está no nível de em, sílabas complexas. Por mais que essa criança não esteja no nível, por que tu não pode apresentar para ela palavras que têm esse som, palavras que têm essas sílabas complexas? Não tenham isso na cabeça de vocês, gente. Eu tenho aluno que já sabe lhá, lhé, lholhu, inhá, inhé, inholu, sem eu apresentar a família silábica de lá, lhá, lholhu, inhá, inhé, inu. Mas por quê? Porque eu não me impedi de trabalhar com essas palavras. As crianças, elas são muitas vezes visuais e auditivas. Elas pegam as coisas com facilidade, até mais do que a gente. Então, não limite a tua criança. Não ache que a tua criança não é capaz de desenvolver certas habilidades sempre que você reforce aquilo. Por mais que você não esteja trabalhando aquilo, mas o fato de você apresentar já é um primeiro passo. Então, ó, se você marca a letra P e ela conhece a palavra serpente, ela já sabe que é pente. Ela sabe que o serpente, tá? Ela sabe falar serpente. Só que aí, então ela já consegue entender que tem esse pen aí, porque ela sabe falar serpente. Ela não sabe aonde tá, qual é a letra que faz isso, mas ela sabe que tem esse som. Então, por isso que é um trabalho de desenvolvimento. Você vai trabalhar isso com ela. Quem é que faz o pente? Ó, começa nessa letra aqui no P. Pente. Termina com que letra? Com E. Ah, então termina com esse outro E aqui. Aí mostra o E no final. É todo um trabalho. Tô dando dicas assim, sabe, gente? Mas vai ter criança que vai olhar, ó, já vai descobrir que é pente. Aí um outro trabalho que eu vou pedir nessa mesma atividade.
Vamos lá no quadro maior e vamos desenhar qual é a palavrinha que nós descobrimos que tem mais letra. Então, nós descobrimos aí pato, boné e pente. O que vocês podem fazer nesse momento? Pega o alfabeto móvel. Vamos escrever lá, boné, pato, pente. Agora, vamos contar quantas letras tem cada uma dessas palavras. Olha a matemática já aí, gente. Pato tem 4. Como que é o número 4? Vamos escrever o número 4 aqui com a tia Larissa, pra gente colocar aqui do lado dessa palavra. Como que é? O boné tem 4. Olha, o mesmo 4. Tem a mesma quantidade de letras, que a palavra pato. Vamos colocar o 4 de novo. Agora o pente. O pente tem 5. Qual que é o 5? Vamos trabalhar a matemática junto. Então, qual que é maior? O 4 ou o 5? O 5. Então, vamos desenhar o pente nesse quadro grandão aqui, pintar bastante. Olha a coordenação motora. Olha quanta coisa, gente. Então, pintar o pente dentro do pente. Vamos trabalhar as habilidades, dentro. Não pode ser fora. Tem que ter paciência, concentração, tem que ir devagar para você conseguir pintar dentro. Então, olha quanta coisa. Vamos pensar em mais palavras que tem 5 letras? Vamos pensar? Aí pega o alfabeto móvel, brinca com a tua criança, escreva várias palavras ali com ela. Você tá ali para intervir, para ajudar, para auxiliar, para mediar. E vamos descobrir quais palavras que a gente já conhece e que tem 5 letras. Olha quanta coisa, né? Então, a próxima atividade aqui, ainda nesse contexto. Olha que legal, do F e do V. Esse desenho aí é faca. Talvez seja a mesma faca do exemplo que você deu na atividade anterior. Então, você pode contextualizar lá na primeira atividade, né? Olha, você lembra que ontem, a tia trabalhou com você, o som da vaca. E aí, a gente fez também um F que tem faca, que tem feijão, foca. Olha quanta coisa que a gente pesquisou, você lembra? Tia, eu lembro. Então, olha a faca aqui de novo. Você lembra com que letra começa a faca? O F. Vamos pegar o F. Faca. E a F com que letra? Você consegue ouvir, Fá. Com qual vogal? Com A. Então é o Fá. E essas duas letrinhas juntas formam o Fá. Faca. Agora a gente tem que prestar atenção nas palavrinhas que a tia vai ler para você. Qual dessas aqui começa com o mesmo som que faca? Então, vamos trabalhar isso. Vamos lá. Vacina, farinha, vaca. Lê para a tua criança. Perceba se ela consiga descobrir isso sozinha. Se ela não pediu ajuda, não ajude. Montessori já diz isso, né? Já dizia isso, né? Só ajuda a tua criança se ela pedir ajuda. Em outras palavras, ela quis dizer isso. Porque se ela se sente capaz de fazer sozinha, deixa ela fazer sozinha. Então, tu vai intervir quando você perceber que precisa dessa intervenção. Então, vamos ligar para as palavras que comecem com o mesmo som da palavra faca. Ainda trabalhando a questões de sons parecidos, que é o V e o F, tá? Então, olha só como a gente pode contextualizar, né? A gente pode contextualizar aí em tudo. Vamos contar as letras. Vamos contar a quantidade de vezes que a gente abre a boca. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Não é porque essa atividade não está focando em uma determinada habilidade que vocês precisam ficar engessados nessa única habilidade que está sendo proposta na atividade. Se vocês já anteriormente trabalharam o conceito de repartição de sílaba, não esqueça disso. É uma continuação. Então, vamos lá. Faca. Tem quantas vezes a gente abre a boca para falar a faca? Quantas vezes a gente abre a boca para falar a farinha, que tem o mesmo som que a faca, né? Então, por mais que a faca tenha a mesma letra que a farinha, elas não têm o mesmo som, não têm a mesma quantidade de sílaba. E a tua criança precisa saber disso, né? A tua criança precisa saber disso. Então, vamos falar desse bingo, gente. Esse bingo aí, ele pode ser trabalhado de várias formas. Uma das formas é você colocar várias sílabas dentro de um pote
E você vai trabalhar com a tua criança ali com várias sílabas, né? Só que no bingo tem sílabas específicas. Tem o ma, tem o fi, tem o sa, tem o na, né? Tem o ka. Então, se ele tirar, por exemplo, uma sílaba que não está nesse bingo, ele não vai marcar nada e vai passar a vez. Você pode brincar com a sua criança se for uma aula particular, ou se for uma turma, você vai brincar com a turma e quem falar bingo, ganhou. A outra forma de trabalhar, gente, é você não botar nem ganhar nem perder, mas simplesmente retirar a sílaba e reconhecer que sílaba é essa e marcar na cartela ali a mesma sílaba que está ali nas palavrinhas. Consciência de som, consciência de sílaba. Olha a consciência fonológica aí, tá? Outra forma é você usar essa atividade como exemplo somente e ampliar a quantidade de atividades, né, de palavras, perdão, ampliar a quantidade de sílabas que está ali também. Olha como que a gente pode trabalhar as sílabas sem focar na família silábica de determinada letra, de uma forma maçante. Isso aqui, gente, é consciência silábica, tá? Isso aqui é consciência silábica. Não confunda, gente, método silábico com consciência silábica. Não confunda. Não são as mesmas coisas. Consciência, a criança precisa ter consciência do que ela está fazendo. Então, brinca com a criança sobre essas sílabas. Uma das formas de a gente fazer é essa, a gente colocar várias sílabas ali dentro e a criança vai ter que tirar. Se der sorte de tirar uma que tem aí nas palavrinhas, vamos colocar lá, tá? Se não der, passa para o amiguinho. Quem completar a cartela primeiro, ganha o jogo. Outra forma é não ganhar e nem perder, somente ter a consciência de reconhecer qual é a sílaba que está ali e em qual palavra a gente encontra. Como que a gente pode ampliar isso? Vamos pesquisar mais palavras, vamos aqui, leva para a aula uma cartela de imagens. Vamos procurar aqui na imagem, qual é nas imagens, né? Qual imagem aqui, qual é a palavra que começa com o mesmo som de mar? Olha aqui, tia, tem martelo. Olha, tia, aqui tem maisena. Leva rótulos. Olha que legal. Ó, caiu, desceu, falei. Rótulos. Rótulos é muito legal trabalhar com a criança também. Eu trabalho muito aqui com rótulos, tá bom? Então, mais uma atividade riquíssima pra gente trabalhar. Agora é hora, gente, de começar a escrever. Vamos escrever. Vamos dar início primeiro às vogais. Por que as vogais? Porque as poderosas, elas são os sons mais simples. E por isso que elas são poderosas, porque elas são poderosas em tudo. Tem todas as palavras, são mais fáceis para as crianças entenderem. Então, trata as poderosas com carinho. Leva esse carinho para as crianças também, tá? Então, vamos lá. Eu separei em sílaba de propósito, porque todo o trabalho que está sendo feito aqui está sendo baseado mais em sílabas, né? Então, eu separei em sílabas, mas também tem aquelas atividades onde a gente vai de letra por letra. Então, entendendo que todo o trabalho foi feito em sílabas, eu fiz em sílabas aí. A, vi. Quem tá faltando? O. Por que eu coloquei todas as palavras com ão? Uma coisa que precisa ser desconstruída é essa ideia de A, E, I, O, U, ão. Não é isso. Ão é o A que faz I, O. 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 A tua criança tem que entender isso, tá? A tua criança tem que entender que o que vem depois do é o O. O. Então, o. Quem vem depois desse que tá aqui? Eu conto uma história muito legal desse mas vai ficar pro próximo kit também, tá bom? O. Frisa isso com essa criança, tá? Para ela entender qual é a vogal que está faltando nessas atividades. No primeiro ano, uma das habilidades lá que a BNCC vai dizer pra gente é que eles precisam ter a capacidade de ordenar as palavras em ordem alfabética. Então, questão aí também, ó, voltada para a BNCC. Escreva as palavras em ordem alfabética. Vamos lá. Quem é que vem primeiro do avião, do mamão e do pão? O que nós estamos trabalhando aqui além da consciência fonológica? Nós estamos trabalhando
o alfabeto, as letras. Então, ó, se tem criança aí que ainda tem dificuldade de letra, essa é a hora. Hora de pegar lá a cartela do alfabeto, pegar lá o alfabeto que tem na tua sala. Use o recurso que vocês têm na sala. Use o recurso que vocês têm em mãos, né? Estou dizendo na sala para quem dá aula particular, mas quem dá aula online, apresente o alfabeto para tua criança, peça para procurar lá quem é que vem primeiro das palavrinhas que nós escrevemos, tá? Então, apresente o alfabeto, gente. Essa é a hora de intervir. Não é uma atividade que a gente pode falar assim, ah, que rápido, rapidinho eu faço isso. Depende da forma que você vai aplicar. Então, se é rica, seja rica também nas intervenções, seja rica também nas perguntas que você vai fazer com essa criança. Quais as palavrinhas que, além de avião, pode começar com A? Será que tem alguém na tua família que tem o sonzinho A? Trabalhe isso, explore isso, não perca a oportunidade, tá bom? E lá embaixo eu coloquei, pesquise uma palavra para cada inicial e cole no espaço em branco. Uma palavra para cada inicial. Foi o que eu pedi. Mas o que você vai fazer na sua sala, não sou eu que tenho que pedir, né? É você. Você é a protagonista. Você, pai e mãe, vocês são protagonistas. Você e professor, professora, vocês são os protagonistas. Então, o que mais que vocês podem fazer aí com essas letrinhas? Qual atividade de fixação, de registro, de casa que vocês podem estar enviando baseando-se nisso, tá? Então, vamos lá agora para a próxima atividade. Gente, ó, quanta coisa já que eu falei, gente. Vocês estão anotando? Tem caderno, tem lápis, borracha aí por perto, gente. Olha, eu sou a rainha do lápis borracha ainda, não abandono. Eu tenho vários cadernos de faculdade, vários cadernos. Tenho um caderno da pós, não abandono meu caderno, meu lápis, minha borracha. Então, não abandone você também, porque isso é precioso. Ó, uma coisa que eu vou falar aqui, professor de alfabetização tem que valorizar o caderno, tá? Não tem essa só de tecnologia não, porque a escrita faz parte do processo que abre caminhos neurais. Então, ó, valorize. Vamos lá. Próxima questão. Já que na questão anterior eu coloquei aí uma mão, eu quis trabalhar mais um pouquinho do M, porque é um som que eu acho muito legal. Como eu disse, aula ao vivo, então é isso, cachorro latindo e vambora. Gente, eu quero que essa videoaula fique muito assim, natural, sabe? Então é isso, é o que tá acontecendo mesmo. Então, como eu falei, como eu coloquei lá uma mão, continuei com esse trabalho do M, porque é uma letrinha que eu acho muito legal, que é eu falo com os meus alunos que é a letrinha que medita, pra ficar relax. É mamão, melancia. Então aí, ó, vamos escrever os nomes das figuras e separar as sílabas. Então, ó, macaco. Larissa, mas você colocou mais quadradinhos do que a palavra tem de sílaba. De propósito, gente. Por que de propósito? Porque, vamos lá, armário, tem 4. Eu não quero entregar de bandeja para minha criança. Então, eu vou colocar a mesma quantidade de quadrinhos para todas as palavras que eu fizer. Quem vai se dar o trabalho de pensar que tem mais ou menos sílabas são eles. São os alunos que estão ali para refletir sobre aquilo que eles estão fazendo. Então, também de propósito, tá bom? Mesma quantidade de quadrinhos em todas as palavras. Macaco, 3. Armário, 4. Magali, 3 também. Pintar de azul toda vez que a sílaba, né, M com A, ma, aparece nas palavrinhas. Olha como que eu já tô trabalhando sílaba, sem seguir uma sequência, sem seguir esse conceito de família silábica somente, tá? Então, agora vamos lá montar um cartaz com todas as palavras que a gente encontrar, que começa com mar. Não precisa, gente, de acordo com a tua criança, não precisa ficar só nas imagens. Vamos escrever, vamos pegar no alfabeto móvel como que você quer trabalhar nessa aula,
Como que você quer? Como que você percebeu que essa criança aí que você está usando nesse planejamento precisa das intervenções? Qual é o tipo de intervenção que você precisa fazer com ela? É uma criança que já sabe escrever, mas que erra um pouquinho nas sílabas, então bota ela para escrever. É uma criança que ainda não domina de todos os sons, nesse momento ali, trabalha só com imagens, mas depois separa um momento para ela fazer hipóteses de escrita. Com todo esse trabalho que a gente tem feito aí, ó, de sílaba, de sons, tá? Manda o resultado pra mim, gente. Quero ver. Aplica conteúdo, mas manda resultado pra mim, tá bom? E aí, ó, com o alfabeto móvel, escreva os nomes das figuras encontradas e depois copie. Por que copiar? Porque a tua criança precisa registrar, tá? Precisa registrar, precisa pegar no lápis, precisa sim fazer e entender que tudo aquilo que está sendo feito se escreve. Próxima atividade, gente. Tá vendo como que é muita coisa? É muita coisa, gente, muita coisa rica. Aqui, ó, consciência fonêmica. Olha a consciência fonêmica. Troca uma letra e muda toda a palavra, viu? Isso aí eu já falei várias vezes sobre isso, não preciso nem falar mais, né? Não preciso. Rima, gente. Agora é rima. Por quê? Porque, como eu falei, é muito importante nesse processo de consciência fonológica, tá? Então, a rima é necessário a gente seguir essa sequência aí, no sentido de que a rima precisa ser uma das primeiras atividades a serem trabalhadas com uma criança de alfabetização. Não só alfabetização, tá? Isso tem que vir desde a educação infantil. Tem que trabalhar rima, tem que trabalhar a literação com a tua criança de educação infantil também. Então, ó, quem é que termina com ota, quem é que termina com oca e quem é que termina com ola? Só ligar. E depois, a forma que você vai intervir é você que vai me dizer, tá? De repente, procurando músicas que tem terminações. Eu brinco muito, gente, ó, lembrei. Tem a música Borboletinha. Eu peço pra criança bater palma sempre que o nhá aparecer. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Então, olha só, isso também é rima, também é consciência fonológica e é fora da folha de atividade. Então, pesquisa música, pesquisa aí cantigas que ela já conheça, que apareça repetições, trabalhe com a tua criança com o movimento do corpo, né? Vamos bater o pé toda vez que apareceu o T e a mão toda vez que apareceu o nhá. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate, bate o pé para a madrinha. Olha quantas habilidades que a gente está trabalhando em uma só atividade. Então, é isso que é consciência fonológica. E tudo isso faz parte do nosso processo de alfabetização e letramento. Não tire essa riqueza, gente. Deixe rico a nossa criança. As nossas crianças precisam enxergar essa riqueza para sentir gosto nesse processo, tá bom? Próxima, descubra as palavras. Outra atividade que é só mudar a letra que muda tudo, mas dessa vez eu coloquei a letra no meio e não no começo. E uma outra coisa, gente, se vocês forem perceber, eu tô trabalhando aqui reconhecimento de alfabeto. Porque assim, ó, qual é a letra que antecede a letra D? Apresente novamente o alfabeto para a tua criança. Deixa ela pesquisar, deixa ela procurar, não entregue de mão beijada. É demorado, deixa demorar. Faça com que as intervenções deixe esse momento prazeroso, né? Vamos pesquisar qual é a letra que começa. Faz aí um caça-tesouro, no caso agora é um caça-letras. Viaja, deixa a sua mente viajar nesse momento. Então, depois que elas começarem a descobrir todas essas letras, a gente vai montar uma palavra. Que palavra que a gente montou? Vamos ler. É cabelo ou é camelo? Qual que é a diferença? Vamos ver se todas as letras aqui estão igual, porque parece tão parecido. Parece tão parecido, foi ótimo, né? Que está tão parecido. Qual é a única letra que está aqui diferente? É o B e o M. Vamos pesquisar palavras com B? Vamos pesquisar palavras com M? Vamos ver se a gente consegue. Olha quanta coisa que a gente pode fazer numa atividade só, né?
Próxima atividade. Gente, essa atividade agora é uma atividade que eu me amarro. E aí eu falo assim nesse vocabulário mesmo com vocês, porque já estou me sentindo em casa. Eu faço muito isso com os meus alunos quando eu percebo que já tem lá, né, uma formação de sílabas, mas eles oscilam bastante na troca, principalmente das vogais. Então, quando eles oscilam, porque eles falam, eu entendi, gente, que eles oscilam não é porque eles não sabem qual é a vogal, mas porque eles falam de uma forma diferente e isso é cultural, até a gente faz, ó. Não é sabonete, sabonete. Pega o sabonete pra tia Larissa, não é? Então, se a tua criança fala sabonete, e se a gente desde o começo explica pra criança que tudo aquilo que ela fala, ela escreve, o que acontece? Ela vai escrever sabonete. Então essa é a hora, essa atividade aqui é a hora de intervir. Qual é o momento que você vai aplicar essa atividade? O momento que tu perceber que tá na hora. Então não sou eu que vou te dizer isso, tá? Então assim, ó, sabonete, olha, realmente, ó, parabéns, você escreveu exatamente como é que você fala. Mas como se escreve? Sabonete. Então, botei várias imagens aí, mas não precisa ficar só nessas imagens. Trabalhe de acordo com aquilo que você conhece do seu aluno. Você percebe nas atividades que você faz com ele, que ele fala de uma forma e escreve da mesma forma. Então, ó, esse é o momento. Próxima atividade, gente, vamos lá. E aí, estão gostando? Ordene as sílabas e forme as palavras. Por quê? Que todas as atividades têm figuras e são figuras repetidas, né? Se vocês perceberem, eu repito muita faca, eu vou repetir o tucano mais lá embaixo, porque se é um contexto de trabalho que eu quero que eles relembrem e lembrem o tempo todo, eu preciso fazer com que isso seja familiar para eles. Então, se eu já trabalhei, eu continuo trabalhando. Para em cima disso, que é o que Paulo Freire chama de palavras geradoras, a gente trabalha outras palavras, tá? Então, não é repetitivo por repetição, é repetitivo por intencionalidade. Então, tudo aqui tem intenção. Então, ó, eu já coloco a imagem para eles saberem que é faca, já coloco a imagem para eles saberem o que é sofá, já coloco a imagem para eles saberem o que é tucano. E se não sabe, tu fala, é tucano. Mostra lá a família do tucano, pesquisa o tucano com ele, o que o tucano faz. Esse é o momento. Esse é o momento de ampliar o conhecimento da tua criança, tá? Próximo. Esse aqui também é outro que eu me amarro. Olha essa atividade que rica. Por que eu coloquei no caça-palavra letras destacadas? Porque eu compreendo que ainda são crianças com dificuldades e que não são alfabéticas totalmente, não estão nessa fase. Se a tua criança ainda tem mais dificuldade, marca a última letra, como eu sempre falo. Se tem muita dificuldade, enumere, coloca lá, a faca está na primeira linha, coloca o número 1 do lado da faca, que está aqui a palavra, e o número 1 lá no caça-palavra, em frente da linha, tucano, e vai, tá bom? Oriente a tua criança, tá? Não deixa perdido, faça intervenções que forem necessárias para que ela evolua. Então, coloquei essas marcações por esse motivo, porque eu compreendo o público que eu estou fazendo as atividades de alfabetização. Coloquei aí sofá, faca e tucano para contextualizar a atividade anterior e continuar trabalhando com essas sílabas aí. Nessa próxima atividade, gente, já é naquela criança que já está dominando de alguns sons e já precisa avançar no nível da leitura. Então, é uma atividade de leitura, tá? Qual é o momento que você vai aplicar essa atividade? O momento que você achar que deve. Não faça atividade com a tua criança se você acha que ela vai ser frustrada. Essa é uma atividade de leitura. E se você perceber que em algum momento ali ela vai se frustrar, chega, faz uma intervenção para levantar ela. Lê junto, dê exemplos. Olha, mas é a mesma sílaba de outra palavrinha que você já conhece. E fala isso, usa o nome da pessoa, usa o nome da família. E enfim, eu coloquei coisas para confundir aí mesmo. Camelo, cabelo, olha isso, já foi trabalhado isso anteriormente, camelo e cabelo, né? E canelo,
Então, quais são as diferenças desses sons? Eu mudei uma letra e tudo mudou, né? Então, vamos pensar nisso. Macaco. Eu botei o macaco com Q, porque o Q tem o mesmo som que o C. Olha que intencionalidade aí. Olha a intenção. E olha, gente, como isso é real. Quando a tua criança coloca o Q, no lugar do C, é porque ela tem motivo para isso. Então, vamos trabalhar em cima disso, explica para ela que tem o mesmo som, mas que nesse caso aqui não é dessa forma, tá? Espada. Coloquei lá o espada, que é como muitas vezes a gente fala. Coloquei o X e coloquei o es normal. Então, ó, cadeira, cadeira. Por que cadeira? Porque a gente muitas vezes, né, eu já escutei, eu falo isso às vezes, cadeira, não é cadeira. Então, ó, cabeira, como se escreve? Como é que a gente lê? Como é que a gente fala? Então, também sequenciado aí de todo um trabalho de como se escreve, como se fala. Como se escreve, como se fala. Na última atividade, também trabalhando sílabas, e aqui nós já podemos talvez introduzir a palavra sílaba, quantas sílabas tem e qual é que tem mais sílabas. Então, vocês podem fazer isso usando ainda lá o concreto, né, a massinha, o lápis, usando o alfabeto móvel. Registre a atividade com a criança. Faça com que a criança escreva aquilo ali em determinado alfabeto móvel, ou lápis mesmo, como vocês preferirem. Faça com que ela conte. Coloca lá no quadro a palavra, enumere, olha, essa é a primeira sílaba, essa é a segunda, essa é a terceira. Qual aqui tem mais? Vamos marcar um X em qual tem mais. Vamos marcar um X em qual a gente consegue abrir mais a boca, tá? Então, olha quantas intervenções que a gente pode fazer nessas atividades. Gente, ó, várias dicas aí, né? Várias coisas que eu falei com vocês. Quase 1 hora de aula. Meu Deus! Então, aproveitem bastante. Espero que tenham gostado e mande feedback pra mim. Bom? Tchau!